módulo 17, página 40, para prosseguirmos na aula de hoje. Então, vamos lá. Leandra. Presente. João Levi. Presente. Ok. João Lucas. Presente. Felipe. Presente. Yasmin. Presente. Renata. Presente. E Anderson. Eu não chamei Isabelle, chamei? Não. Isabelle. Presente. Professor, eu tô te escutando muito baixo. Eu também. As outras pessoas eu tô escutando normal, só eu sei que eu tô escutando muito baixo. Ok. Vou falar um pouco mais alto. Manuela. Manuela tá aí? Ok. Bom dia, Karina. Já te acrescentei aqui na lista, tá bom? Então vamos lá, galera. Página 40, módulo 17. Só relembrando lá o nosso assunto inicial de ontem, né? Nós começamos a ver o modo indicativo dos verbos, tá? E a gente viu o quê? Que o verbo, no modo indicativo, ele indica justamente, ele exprime certeza, um fato real, um fato concreto, ou seja, tudo que já aconteceu, tá? O que está acontecendo no momento que a gente fala ou que irá com certeza acontecer. Por exemplo, ontem a Isabelle tinha médico. Ela foi ao médico ontem, então é algo certo que está marcado, não é algo que ainda está no campo das possibilidades, né? É algo certo. Então, prosseguindo aqui, né? Nós falamos um pouquinho, né, dos tempos verbais, que são 6, né? O presente do indicativo, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Todos esses tempos do pretérito do indicativo. O futuro do presente do indicativo e um futuro do pretérito do indicativo, pessoal. Então a gente viu lá, né, que o presente do indicativo é algo que está acontecendo, é aquele verbo que indica uma ação que está ocorrendo no momento que a gente fala, tá? O pretérito imperfeito é aquela ação que aconteceu, mas com continuidade. Samuel, bom dia. Então, prosseguindo, né? Samuel, estamos na página 40, relembrando o assunto de ontem, ok? Como eu falei para vocês, né? O pretérito imperfeito, ele vai mostrar justamente essa ação que ela foi contínua, aconteceu várias vezes num tempo passado, ou seja, pretérito, tá? Já o pretérito perfeito, ele me amostra uma situação que eu comecei no passado, finalizei no passado e, né, ela aconteceu só uma vez ali naquele determinado tempo. Como, por exemplo, eu falei para vocês, você ir ao banco falar com o gerente. Por exemplo, vocês receberam tiveram algum mau desempenho na escola, né? Ou fizeram alguma coisa errada na escola, vocês vão, o pai de vocês vai à escola para falar com a coordenadora sobre o mau comportamento. Não é sempre que isso acontece, é uma vez ou outra e normalmente, né, vocês são
ótimos, vocês nem têm essas ocorrências assim. Mas enfim, né? Seria essa situação, né? Uma coisa que aconteceu uma vez lá no passado, foi concluída e finalizada. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Que eu não vi. Foi Ana Beatriz. Ana Beatriz. Bom dia, Bia. Bom dia, professora. O pretérito mais que perfeito, né? Como a gente viu, é aquela ação. É uma ação passada, algo que já aconteceu, só que o pretérito mais que perfeito, ela é uma ação antes de um já passado. Ou seja, eu tenho dois passados aí. Eu posso ter o meu passado, o meu pretérito perfeito ou imperfeito acontecendo, e eu tenho uma ação anterior a esse pretérito perfeito ou imperfeito, tá? Eu fiz um esqueminha ontem aqui. Assim que eu finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês. O futuro do presente, pessoal. O futuro do presente nada mais é do que, como eu falei para vocês, aquela situação que é futura, que é concreta, que é certa, e que a possibilidade de acontecer é quase que 99,9%, tá? E eu tenho lá o meu futuro do pretérito. Aí a gente ontem meio que ficou confusos, né, um pouquinho nesse futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? É quando eu tenho uma ação no passado, tá? E aí eu me recordo dessa ação passada e eu construo uma frase, né? Eu faria tal coisa, né? Normalmente vem com aquelas... vem muito com a ideia de possibilidade, né? Se... mas é algo impossível. Eu faria medicina se eu não fizesse letras. Compreenderam? Eu fiz letras, não fiz medicina, mas por algum motivo, né? Se eu voltasse lá no passado, que é uma coisa que a gente não consegue voltar, eu faria medicina. Compreenderam, pessoal? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês no grupo do trabalho, tá? Para eu não encher aqui o grupo do 6º ano. Deem uma olhada aí, que eu vou mostrar aqui para vocês um esqueminha que eu fiz ontem, a fim de ajudar a gente a compreender melhor essa questão aí dos tempos, tá? Vejam se vocês conseguem abrir, pessoal. Vamos lá, galera. Vocês têm aí um esquema, né, bem básico, né, com relação ao que nós falamos ontem. Então, vocês visualizam aí o quê? Tudo isso que eu falei agora, vocês visualizam agora. Eu tentei fazer isso ontem. Oi? Alguém falou comigo? Então, prosseguindo, galera. Ontem, né, eu ia compartilhar a tela com vocês, ia fazer mais ou menos esse esquema, que ficou muito mais bonitinho, né? Muito mais organizado, mas enfim, né? Ontem a gente estava aí com alguns problemas de internet, e aí, como esse assunto veio para hoje, né? Eu resolvi fazer assim que fica melhor para vocês, né? Vocês podem até depois baixar se quiserem e deixar aí salvo ou não, né? Enfim, a gente observa ali, nessa imagem, uma linha, tá? Então, vamos considerar que essa linha é a linha do tempo. Então, nós hoje estamos nesse balão azul, o azul clarinho, que vocês observam aí que está escrito presente do indicativo. Aí eu dei um exemplo aí simplório, né? Eu canto na igreja, tá? Poderia ser eu assisto a aula, eu faço a atividade de casa, enfim, né, pessoal? Qualquer situação que esteja acontecendo agora, no nosso tempo aqui, no tempo que nós estamos falando, vai se encaixar aqui nesse balãozinho circular, né, azul claro. Então, eu tenho lá, vocês observam aí o tempo futuro, que é o meu balãozinho verde, tá?
o futuro do presente do indicativo, eu irei ao cinema no sábado. Ou seja, eu já confirmei com todos os meus amigos que eu vou no cinema no sábado. Não é isso, pessoal? Vocês agora conseguem visualizar a informação que está lá no livro. Então, eu tenho presente, que está acontecendo agora, e sábado ainda vai chegar, tá? Então, é o meu futuro. Essa parte aí é fácil. A parte que complica um pouco seria aí os nossos passados, né? E o nosso futuro do pretérito aí. Então, vocês observam, eu vou pular o meu balãozinho, o meu quadradinho vermelho, a gente vai para o pretérito perfeito do indicativo e abaixo dele eu tenho um balãozinho amarelo, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Vocês observam que eu coloquei os dois na mesma direção. Por quê? Porque é uma ação passada. Ou seja, eu posso construir uma frase, posso falar de uma situação que esteja no pretérito do indicativo ou, pretérito imperfeito do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Então, o meu pretérito perfeito do indicativo, que é o meu balãozinho roxo, ele está assim. Um exemplo, eu plantei uma árvore ontem. O que vocês compreendem com essa frase, né? Eu fui lá, plantei uma árvore, concluí a minha ação, que foi o quê? O ato de plantar, concluí minha ação e pronto, finalizei. Eu não vou plantar uma árvore hoje novamente, eu não vou plantar uma árvore amanhã novamente para que daqui, por exemplo, a um mês, essa ação de plantar árvores, a menos que eu trabalhe com isso, né? Com reflorestamento, mas enfim, essa ideia de eu plantar árvores seja um pretérito imperfeito, uma ação que aconteceu várias vezes nessa linha do tempo, tá? O meu pretérito imperfeito do indicativo, que é o meu balãozinho amarelo que está embaixo, significa o quê? Que é aquela ação contínua que eu fiz várias vezes. Por exemplo, aqui o exemplo que eu dou para vocês. Hoje estudei o dia inteiro. Só que esse ato de estudar o dia inteiro não foi só hoje. Ou seja, né? Aqui a gente está falando bem cedinho, 7h55, mas a ideia aqui seria o quê? Você falar isso praticamente no fim do dia. Hoje eu estudei o dia inteiro, né? O dia acabou. Então, essa ação do hoje já virou passado, porque foi de manhã, foi de tarde, já é noite, né? Suponhamos que aqui seja, eu estudo de tarde, né? Pego no horário da tarde na escola, estudei a manhã inteira, à tarde fui para a escola e à noite eu estou em casa. Então, eu falo, hoje eu estudei o dia inteiro. Só que, como eu falei para vocês, o ato de estudar a gente não faz uma vez só. A gente faz várias vezes num determinado momento e num determinado tempo. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente está estudando. Certo, pessoal? Então, é uma ação que ocorre com continuidade. Compreendido, galera? O pretérito perfeito e o imperfeito? Sim. Ok. Então, eu vou pular um pouquinho mais para minha linha do tempo posterior, né? Então, a gente vai voltar agora para uma ação anterior a esse passado aqui que a gente falou, que é o pretérito perfeito ou imperfeito, que é o meu pretérito mais que perfeito. O meu pretérito mais que perfeito, como vocês visualizaram aí na linha temporal, é um passado, é uma ação passada que ocorre antes do meu pretérito perfeito ou imperfeito. Aí eu dei o seguinte exemplo: eu viajara quando comprei uma lembrança para ele. Ou seja, eu estava fazendo uma ação, sendo que quando eu estava fazendo essa ação, aconteceu outra, tá? Então, seria uma ação anterior a um passado já concluído, né? Que seria aqui o meu pretérito perfeito ou o meu pretérito imperfeito. Dúvidas, pessoal, com o pretérito mais que perfeito? Professora, tipo, usando os exemplos eu consigo entender.
Então, vamos lá, vamos tentar aqui novamente, né? Vamos lá, vamos tentar aqui assimilar o nosso exemplo. Eu passei informação aqui para vocês que eu viajara quando comprei uma lembrança para você. Eu poderia aqui colocar quando... Vou fazer outra construção aqui para vocês. Olha aí a nova frase que eu escrevi para vocês. Eu passeava no McDonald's quando vi o Fernando. Observem aí, pessoal, que eu estava fazendo uma coisa, aconteceu outra coisa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, professor. Bem, eu não estou ouvindo, mas estou ouvindo. Certo. Que é essa ideia. Eu lanchava no McDonald's quando vira o Fernando. Ou seja, eu já estava fazendo uma ação. E a atitude de eu ver o Fernando é uma atitude que acontece ali no meio já de uma ação que está acontecendo. Esse verbo aí, passeando ou lanchando, ele é o quê? Um pretérito imperfeito, tá? É uma ação que está ali ocorrendo e que não foi concluída ainda. Ao contrário desse exemplo que eu coloquei para vocês, nesse esqueminha aqui temporal, tá? Que eu coloquei. Eu viajara quando comprei, a gente vai ver essas terminações, tá? Quando comprei é o meu pretérito perfeito, ou seja, eu concluí essa ação. Correto, pessoal? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Sim, professor. Compreenderam? Sim, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Né? Pessoal, olha só. Ainda falta um tempo pra gente, que é o quê? Ah, não, nós já falamos que é o futuro do pretérito do indicativo. Ou não? Não, acho que não. O futuro do pretérito do indicativo... Oi? Já falei? Então, olha só. Ok. Então, pessoal, o futuro do pretérito indicativo, vocês observaram aí que é uma ação futura, né, aos meus passados, né, pretérito mais que perfeito ou pretérito imperfeito, mas que é uma ação que não é conclusa, né? Aqui eu tenho o seguinte exemplo: eu iria, por exemplo, aqui eu não tive muito espaço para escrever, mas eu poderia fazer a construção. Você me chama para sair e eu falo, olha, eu iria, mas eu tenho que estudar, ou seja, eu até iria, eu faria, que era uma ação futura, mas eu não vou fazer por quê? Porque eu tenho que estudar, certo? Compreenderam, pessoal? Sim. Sim, mais ou menos. Ah, quem sabe, professora? Mais ou menos. Pessoal, olha só, vou compartilhar, como eu falei para vocês, mais uma imagem aqui com vocês. Que foi eu explicando para vocês a questão das desinências. Isso eu vou falar com vocês por quê? Porque eu tenho aquela informação que eu falei para vocês agora há pouco, que é o que? Seria lá as partes que compõem o verbo. Lembra que vocês viram parte disso lá antes da gente começar as classes de palavras, tá? Trabalhando a estrutura e formação das palavras. Eu tenho lá a estrutura, né? O radical. A gente tem mais informações que a gente não estudou. Mas aqui é uma questão importante. Vocês estão vendo a imagem? Então, o que acontece, né? Lá no processo de formação de palavras e a estrutura da palavra, vocês observam o quê? Que eu tenho também aqui uma estrutura dos verbos.
Então, vocês observam o quê? Eu tenho lá as 3 conjugações, tá? O verbo amar, vender e partir, tá? A questão do radical, né? Então, o verbo regular, ele se caracteriza por ele manter esse radical padronizado. Ele vai com esse radical em todas as conjugações. Então, tenho aqui a primeira conjugação, que é o verbo amar. Aí, vocês observam aí na imagem que eu coloquei para vocês. Amar, né? Eu separo ali o AM, que é o meu radical, e aí eu falo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Observaram que o AM ele se manteve, certo? Aí vocês veem aí que ao lado do meu quadro aí escrito radical, eu tenho o quê? A vogal temática. O que é a vogal temática? É uma terminação que vai mudar. Quando eu falar eu amo, esse A, ele vai mudar para um O. Quando eu falar ele ama, eu mantive esse A. Se eu falo nós amamos, eu mantive esse A e acrescentei uma outra terminação que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que essa terminação indica o quê? Qual pessoa do discurso está falando. E a desinência, que é esse R aí, né, que é utilizado com os verbos no infinitivo, né, que é, como eu falei para vocês, é a forma que o verbo vem ao mundo. Amar, comer, partir, ir, vir, né, seria essa desinência. Então, a gente tem o quê? O radical, que é aquela parte invariável. Com a vogal temática, ele faz o quê? O tema, tá? Então, essa que é a ideia aí. Eu tenho a segunda conjugação que vocês têm aí, vender. Aí eu paro aqui no D, vende. Esse novamente, a minha vogal temática, porque ele vai variar, tá? Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tá vendo como eu mudo? E a terceira conjugação, que é o partir, tá? Novamente, eu tenho aí o meu radical e eu tenho a minha vogal temática, tá, pessoal? Essa daí é uma estrutura básica dos verbos. Mas como eu falei para vocês, né, a aula ela está sendo gravada e aí quem não consegue ouvir, né, por causa de internet ou alguma coisa assim, depois vocês dão um pulo lá no meu canal ou se quiser esperar ir para a plataforma, né, a semana seguinte as aulas vão... Oi? Qual é o nome do canal? É Estela Santiago. Porque na plataforma só vai na próxima semana. Enfim, galera. Vamos prosseguir, tá? Então, a gente falou aqui dos tempos. Mostrei lá para vocês, como eu falei ontem, né? Mais ou menos, basicamente, né, a estrutura do verbo, como que eu vou conseguir aí trabalhar o verbo, tá? Então, dando prosseguimento aí. Então, a gente tem aí, ontem a gente falou um pouquinho sobre essa tabela, né, do modo indicativo, a gente tem lá todos os tempos. Aí, galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Observem lá. Quem está no livro, tá vendo aí, né, essas terminações, tá assim, eu, cante, hífen, ó. Na segunda conjugação, eu, com, tracinho, ó. Vocês observaram que aqui ele mostrou o quê? O radical, tá bom? Você vê aqui as pessoas, né? Do discurso, primeira, segunda e terceira do discurso, no singular e plural. E vocês observam as terminações que são o quê? A vogal temática e é o quê? É o número pessoal do verbo, ou seja, eu estou mostrando através da minha terminação aqui, que está negritado, quem é que está falando. Eu poderia construir uma frase assim, comemos no Subway. Por exemplo, comemos no Subway. Esse emos mostra o quê?
que a pessoa do discurso que estão falando, né, somos nós. Ok? Prosseguindo aqui, tá? Mostrei para vocês qual a importância aí, o que essa tabela destacou para a gente, né? Destacou aí o meu radical do verbo e as terminações aí que vai mostrar o quê? Quem está falando, ok? Eu tenho aí os 6 tempos que eu trabalhei lá, tá? Que a gente falou acima. E a gente vem aqui para uma outra situação, galera. Que são o quê? Os tempos verbais compostos do modo indicativo, tá? Então vamos lá, vamos à nossa leitura, galera. Página 42. Tempos verbais compostos do modo indicativo. O modo indicativo apresenta 4 tempos verbais compostos, que é o pretérito perfeito composto do indicativo, pretérito mais que perfeito composto do indicativo, futuro do presente composto do indicativo e o futuro do pretérito composto do indicativo. Então vamos lá, o que é os tempos compostos? São aqueles tempos, pessoal, que eu me utilizo de 2 verbos, tá? Para fazendo a função de uma, tá? Que ele pode ser também conhecido como locuções verbais. Vocês lembram lá das locuções adjetivas, das locuções pronominais? A gente também tem a locução verbal, que é quando eu utilizo 2 verbos para ter sentido de um só. Por exemplo, eu estava comendo. Olha aqui, eu estava comendo. Eu tenho 2 verbos em tempos diferentes, funcionando com um sentido só. Significa o quê? Que eu estou ali naquele momento comendo. Eu estava, ou seja, eu estou fazendo uma ação que é o que? Comer, tá? Eu estava comendo. Ele é futuro porque ele é presente. Como é que é? Eu estava comendo. Eu estava comendo. Então, galera, aqui a gente entra em outra questão, que é o que? São as formas nominais que a gente não fala aqui, tá? Normalmente a gente cada livro, né, tem uma dinâmica. Esse aqui ele não trabalhou as formas verbais, pode ser que ele vai jogar lá para o final. Mas o que acontece? A gente tem 3 formas verbais, nominais. 3 formas nominais, que é o quê? Infinitivo, vocês lembram que vocês viram isso lá no textos injuntivos, né, que são os instrucionais, que ele tem lá. Eu trabalho muito com o verbo no infinitivo, que é o quê? A forma que o verbo vem ao mundo. Comer, cantar, partir, pôr, essa ideia aí, tá? O verbo no infinitivo. Eu tenho o gerúndio, que seria aí o ing do inglês que vocês estudam. Vocês só relacionam o gerúndio, né, o ing, por causa do português, que é justamente essa ação que está acontecendo. Eu estava comendo, que é esse NDO aí no final. Lá no inglês, ING, né, ING. Então, galera, para falar aqui, né, dos nossos compostos, eu tenho que falar... Oi? A gente vai fazer o praticando? Não, que não vai dar tempo. Acredito que não. A gente está falando aqui... É porque o verbo, gente, ele é cansativo mesmo, né? Se der tempo, a gente faz aqui 1 ou 2, só para a gente meio que se localizar, eu tentar ajudar vocês aqui com relação aqui à dúvida, e depois vocês vão fazendo aos poucos em casa. Mas vamos lá. Voltando aqui. Como eu falei para vocês, para eu falar aqui dos meus verbos compostos do modo indicativo, eu sou obrigada a falar aqui das minhas formas nominais. Façam anotação no caderno de vocês. Essa aula, galera, as aulas de verbo, de preferência, pessoal, não deixem de rever novamente. Assistam 1, 2, 3, 4, porque é um assunto muito enjoadinho, com muitas regrinhas, tá?
anote no caderno e aí ele falhou. Karina, eu não consegui compreender o que você falou porque tá picotando. Gente, alguém compreendeu o que Karina falou? Eu falei, a senhora falou, anota no caderno e sua voz começou a falhar. Ah, tá. Então, o que eu ia falar são as formas nominais, né? Que vocês façam a anotação, mas olha só, você não precisa anotar agora. Faz o seguinte, você volta depois nessa aula, e como eu falei anteriormente, volta nas todas as aulas de verbos, tá, pessoal? Módulo 16 e o módulo 17, essas duas aulas, vocês voltem, assistam o vídeo e vão fazendo as anotações que a gente vai comentando ali. Por quê? É um assunto que requer mais tempo, tá? E, como eu falei para vocês, por exemplo... Próximo, como é que é a prova amanhã? Não, mas isso aqui... A gente tem 2 provas aqui. Sim, mas olha só, não se preocupa que isso aqui não é assunto de prova não, tá? Então, quando vocês finalizarem as provas, o que eu tô falando é o seguinte, galera... Não? Graças a Deus, então. Não, isso aqui não é assunto de prova não, gente. Eu falei com vocês ontem. E lá no... Eu lembro. E lá na revisão de português está lá os módulos que serão cobrados, né? Que são do 13 ao 16. O 16 será cobrado. Esse assunto aqui não, tá? Depois, galera, que passar as provas, vocês voltem lá no vídeo que vem falando do módulo 16, pegam a aula de ontem, peguem a aula de hoje e vocês vão fazendo essas anotações adicionais, porque há informações que não tem aqui no livro e eu vou complementando aqui para vocês, tá? O assunto, como por exemplo agora, para eu falar dos tempos verbais compostos do meu modo indicativo, eu preciso falar das formas nominais do verbos que a gente não tem aqui na apresentação, tá? Ele meio que fala um pouquinho lá em cima no módulo 16, mas ele não explica quais são as formas, que é quando ele fala lá, se eu não estiver enganada, dos verbos abundantes. São dos verbos abundantes que ele fala lá, que ele faz uma citação lá do particípio, que é a forma nominal do verbo, tá? Ah, professor, o que é a forma nominal do verbo? São aqueles verbos, pessoal, são chamados de nominais por desempenhar um papel igual ao do substantivo, ou seja, eles funcionam como se fossem substantivos, adjetivos, o advérbio que a gente ainda não usou, não estudamos, né? A gente ainda está no verbo, mas enfim, a gente está trabalhando aqui duas que a gente já estudou, que são os substantivos e os adjetivos. Então, Ô, professora. Oi. Eu desativei a câmera. De 1 pontinho foi para 3, então eu vou ter que ficar com a minha câmera desativada. Porque eu não tô te escutando. Ok, sem problema. Sem problema. Então, como eu falei para vocês, né? O livro meio que fala, mas ao mesmo tempo ele não aborda o assunto aqui a fundo. Então, voltando aqui, né? A forma nominal são aqueles verbos, né? Aquelas 3 formas que eu falei para vocês. Vocês podem até anotar aí no livro de vocês, se vocês quiserem, que são o quê? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Infinitivo é a forma que o verbo vem ao mundo, né? Do jeito que a gente conjuga ele, primeira, segunda e terceira conjugação, comprar, comer, partir. O meu gerúndio, como eu falei para vocês, são aqueles que expressam uma ação que está ali, né? Está acontecendo, ou seja, o no português NDO, ou seja, estou comendo, estou partindo, estou indo, enfim, estou colocando, estou falando, estou estudando. Esse NDO, tá? Ele é o meu gerúndio, como eu falei para vocês. É uma ação que está ocorrendo ali no tempo que você está falando. Já o particípio, pessoal, ele vai expressar
também uma ação, só que ele entra lá, como eu falei para vocês, nos verbos abundantes. Que eu tenho lá o meu particípio, né, é regular e o meu irregular. Que aí vai entrar o quê, né? O particípio regular é aquele que termina, né, ado, ido. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. O material foi por exemplo, eu tenho aceitado todos os presentes com carinho. Olha aí meu verbo. O meu verbo aceitar, eu pus ele no particípio. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. Ou seja, olha aí minha terminação ado. Tinha sido, o fato tinha sido de manhã. Olha aí o verbo ser, sido, tá? Então, a minha terminação ado, ido. E o irregular é aquele, né, que a gente já entra aqui em outras áreas, né, que é aquele que exerce a função de adjetivo. Por exemplo, adoro batata frita, né? Adoro batata frita. O adoro, ele é um verbo que ele sofreu aqui um processo e ele está funcionando como adjetivo. Eu adoro fulano, eu gosto de sair, enfim, né? E tem aquelas versões lá que vocês têm no livro de vocês, lá no módulo 16, que ele fala o quê? Aceso, acendido, impresso, imprimido, pago, pagado, tá? A gente tem essas versões aí que são o quê? O particípio regular e irregular. Falando sobre isso daí, galera, a gente vai voltar lá para os nossos tempos verbais compostos, tá? Aí você tem aí na página 43 uma tabelinha com os 4 tempos verbais existentes aí, e ele vai falar sobre o que, né? Ele tem lá o pretérito perfeito composto. Eu tenho passado mal. Olha aqui, ado. Meu segundo verbo, passado, o verbo passar, né? Ou estado, tá? Mal, ado. Então, eu tenho aqui um particípio regular. O meu próximo verbo aí. Tínhamos feito a tarefa. O feito é o meu particípio irregular, tá? Vamos lá. Futuro do presente composto. Pretérito perfeito composto. Tenho estudado. Olha só. Tenho estudado. 2 verbos. Ter e estudar. Ou seja, um auxiliou o outro no sentido. Então, meu verbo principal, tá, é o estudado. E o ter é o meu verbo auxiliar. Ele está aí auxiliando o meu verbo principal. O meu pretérito mais que perfeito, tá? Composto tinha estudado. Vocês observam aqui que estudado, ele novamente ele está no particípio regular, lá a finalização ado, ido. Tinha estudado. Meu futuro. Terei estudado, enfim, né? Teria estudado. E o meu futuro do presente, tá? Eu já até falei, teria estudado ontem, se eu não tivesse que sair, por exemplo. Pessoal, vocês compreenderam? É aquela coisa, né, professor? Mas eu vou voltar os vídeos do módulo 16 e do módulo 17 de novo, para ver se eu consigo entender mais, né? Vocês vão compreender, galera. Vamos lá, ó, sintetizando, e a gente faz aqui a primeira, para ver se a gente consegue assimilar aqui a ideia, tá? Vou aqui ler o sintetizando, para a gente fazer a número 1 do praticando, e vocês façam essa atividade para a próxima semana, né? Atividade de casa.
Sintetizando, modo indicativo, exprime uma ação certa, real, certeza, precisando falante perante o fato. Aí eu tenho aqui, né, ele me dá os exemplos aqui, falando sobre tudo que a gente já falou, né? Presente do indicativo, eu estudo muito. Pretérito imperfeito do indicativo, eu estudava muito. Pretérito perfeito do indicativo, eu estudei muito. Pretérito mais que perfeito do indicativo, eu estudara muito. Futuro do presente do indicativo, eu estudarei muito. E futuro do pretérito do indicativo, eu estudaria muito. Aí aqui ele não abordou, tá, pessoal, os verbos compostos do indicativo. Depois vocês voltem nesse vídeo novamente para vocês pegarem, né, as informações adicionais que eu passei para vocês, tá? Com relação a esse tempo verbal composto do indicativo, né? Que eu faço lá uso, né, de alguns verbos auxiliares que depois a gente vai falar, né? As formas nominais, que são lá o infinitivo, o particípio e o gerúndio, ok? E depois a gente... Vamos fazer aqui a número 1 para ver se a gente consegue. Essa número 1 aqui, galera, eu vou fazer com vocês, tá? Então a gente vai fazendo aí simultaneamente, tá? Para a gente assimilar a ideia aí. Número 1. Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. Ou seja, é uma situação simples. É só a gente se ligar lá naquela tabela lá da página 42, se eu não estiver enganada. 42 e 41. Então vamos lá, número 1. Preciso passar no vestibular. Por isso, muito. Estudarei muito. Exatamente. Eu tenho lá o futuro do pretérito do indicativo. Então, a minha terminação, se vocês voltarem lá no 42, eu tenho lá futuro do pretérito. Eu falei futuro do pretérito? Não, é futuro do presente. Enfim, a gente volta lá no futuro do presente. Estudar é o quê? A primeira conjugação. Então, vocês observam o quê? A terminação aqui, ó. Arei. Então, estude, radical, arei. Tá? Número 2, letra B. Nananã, boas lembranças da minha infância. Então, aqui, ó, verbo ter, presente do indicativo. Qual é o verbo que vocês falaram? Eu falei tem, não sei se tá certo. Você falou tem? Tenho. Ah, tá. Então, está correto. Tenho boas lembranças da minha infância. Como eu falei para vocês lá atrás na explicação, que vocês nem devem lembrar mais, né? Como a Leandra falou, até a nossa idade já está avançada, a gente já esquece algumas coisas. Vocês observaram que aqui eu não usei o meu pronome pessoal. Observaram? Eu não coloquei, o texto não colocou aqui eu tenho. Então, como eu falei para vocês, a minha terminação, a minha vogal temática vai mostrar o número, tá? Se é singular ou plural, e vai me dizer qual é a pessoa do discurso que está falando. Se automaticamente eu falo tenho, eu já ligo a minha primeira pessoa do singular. Eu tenho. Compreenderam, pessoal? Letra C. Professora. Eu acho que sim, professora. Ok. É. Tá entendendo. É assim mesmo, de pouquinho a pouquinho vocês vão fazendo a atividade e vocês vão assimilando, tá? Essa aqui a gente vai, né, a gente vai devagarzinho para a gente conseguir assimilar certinho a ideia. C, pessoal, Marcela e Bruna ao cinema ontem. Então, eu tenho o verbo ir no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, foi uma ação concluída. Como que eu vou conjugar o verbo ir para Marcela e Bruna? Quais pessoas do discurso elas são? Isso aí.
Marcela e Bruna foram com O ou com M? Com M? Com M porque é passado. Ah, isso aí, tá? Quando meu filho estava aprendendo isso, eu falava assim para ele, foram. Aí ele, eu odeio quando a senhora faz isso. Ou então, forão. Porque às vezes na fala a gente confunde isso. Não sai, né? Essa finalização em M e N. Então já fica a dica aqui, galera. Toda vez que eu tiver o pretérito, tá? Ele vai terminar com M. A minha terminação é com M. Toda vez que eu tiver um futuro, a minha terminação será com AOTIL, tá? Então, se aconteceu no passado, é foram, tá? Fazer igualzinho lá que eu fazia com ele, para a gente não ter aqui a questão da confusão na fala. D. Nesta vida, o que plantamos? O verbo colher presente no indicativo. Por que é a minha primeira pessoa do plural? Alguém sabe me responder? Sabem, pessoal? Para a gente finalizar isso. Então, prestem atenção aqui. Quando ele fala aqui, ó, o meu próximo verbo, plantamos. Voltem lá, gente. Plantar é a minha primeira conjugação verbal. Voltem aí no presente do indicativo, página 41. Presente do indicativo. Observem lá, primeira conjugação. Olha aqui a terminação que eu falei para vocês. Tá assim, ó, nós cante amor. Observou isso? Ou seja, meu verbo... Nós escolhemos? Sim. Vai escolher? Isso aí, tá certo. Mas aqui, nós escolhemos o que plantamos. Mas eu tô falando aqui, como que a gente descobre que aqui ele tá na primeira pessoa do plural. Por quê? Por causa do próximo verbo que vem aqui atrás, que é o plantamos. Olha aí a minha terminação. Ambos. Observaram? Sim ou não, galera? Sim. Agora eu tô podendo observar. Observou? Então vocês, ó, façam o quê? Lúcia, até que eu acertei esse número 1 todo. Mas é isso mesmo. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer junto ao número 1. O restante vocês vão fazendo, tá? Na próxima semana aí, quando vocês finalizarem as provas de vocês, tá? Ou quando tiver um pouquinho, tá, galera? Isso aqui é pra gente corrigir na próxima semana, tá? Pelo menos, galera, tentem fazer alguma coisa pra ver se vocês conseguiram compreender o assunto, ok? Então, só voltando aqui no que eu ia falar pra vocês, finalizando aqui. Nessas atividades, pessoal, até vocês se familiarizarem com os modos, os tempos e as pessoas verbais, aqui, ó, por exemplo, na D, vocês circulem lá o ambos do plantar, que ele está te mostrando quem? A pessoa do discurso que é nós. Marcela e Bruna. Quem é Marcela e Bruna? Você escreve em cima de lá. É quem? São elas. Correto? Então você já vai fazendo vai associando as pessoas do discurso ao verbo que ele quer que você use. Ok? Beleza, pessoal? Ok. Pessoal, Professora. ok, vou fazer a chamada aqui, tá? 9h15, 9h20 vocês voltam, tá? Gente, 9h20 vocês voltem, tá? 9h25 no máximo eu vou começar a aula, ok? Então vamos lá. Ok. Leandra. Ai, ai, Hashi.
Presente, professora. Tchau. Daqui a pouco. Samuel. Presente, professora. Tchau, daqui a pouco. Karina. Tchau, professora. Tchau, daqui a pouco. Natan. Presente, Daqui a pouco. João Levi. presente, professora. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Wallace. Presente. Daqui a pouco. Guilherme Martins. Ana Beatriz. Presente, daqui a pouco. Daqui a pouco. Renata. Presente, professora. Logo eu gostaria de Manuela. Guilherme Martins. Rian. Manuela. Guilherme Professor. Amaral. Oi. Rian, presente, tá? Porque o meu bugou, aí eu tive que sair da aula e entrar de novo, porque eu não tava conseguindo falar. Ok, então. Tchau, professora. Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Presente. Quem falou que tá presente? Rian. Ah, tá, Rian. Pode sair. Até daqui a pouco. Manuela, você tá aí? Guilherme Martins. Pessoal, vou fechar a sala.